Eu vejo que qual que é o nosso Problema do cenário Brasil- otimista para 26? Sinceramente, qual que é o cenário otimista para 26? É o mercado continuar como está. E a economia Quanto pior, melhor. vai vir depois. Mas Que não é o tem quê? como, Um estrago terrível. Porque, cara, é isso que leva às mudanças. A o gente precisa cair na real. mercado, Não dá mais. Maria Helena, o mercado ele precifica absolutamente tudo de ruim. Tudo nos juros, tudo no câmbio, tudo na bolsa, tudo no Banco do Brasil, na Eletrobras, na Vale. Só tem uma empresa que o mercado não precifica o caos, Petrobras. A Petrobras está na máxima histórica. Por que tu acha isso? Não sei por que que a Petrobras está na máxima histórica. O resto eu consigo entender. O pior cenário. Não, foi Sabe só por uma quê? provocação. Não, Deixa eu não, te perguntar Ferre, deixa eu sobre te perguntar a uma tua coisa, opinião só um sobre o ponto. Haddad. O que que é pior de tudo? O pior de tudo é o que que a gente está hoje? A gente está nos níveis do pior momento do Dilma, um pouco depois. Não, hoje bateu acima do governo Dilma. Mas tudo bem, a gente está ali. Os prés, hoje, Estão acima. estão acima. Mas pouco acima. Estão ali. Sim, só que Tá. O que Tem eu um quero cenário de dizer é, recessão, o né? cenário hoje é muito pior do que o do governo Dilma. Esse é o meu hoje não tem ponto. recessão. Não, pera lá, gente, mas acontece que primeiro bateu lá, depois a gente teve a recessão. O governo Dilma não foi uma coisa antes da outra. Meu ponto é, você já está precificando. Você entende que se a gente tiver uma queda de PIB de 3% ano que vem, o que isso significa? Tanto de empresa que vai quebrar, o tanto de coisa que vai acontecer, crédito, tudo. Então, assim, o cenário que está precificado ainda vai acontecer na economia. É sempre assim. Primeiro, você. Primeiro a bolsa, depois a economia. Primeiro você vê o mercado reage primeiro, depois você vai sentir na economia que está aí. O que eu quero dizer que a gente está pior do que o governo Dilma? A gente tem um endividamento muito pior do que no governo Dilma. A gente tem uma carga tributária muito pior do que no governo Dilma. A gente tem um STF muito pior do que no governo Dilma. A gente tem uma difícil justiça absolutamente pior do que no governo Dilma. A gente, cara, assim, a gente tá mais velho do que no governo Dilma. A questão da criminalidade está numa situação pior também do que a gente estava lá, em termos de narco-estado do que a gente tem no país. Em tudo a gente está pior do que no governo Dilma. Eu não consigo ver nada que a gente esteja melhor Tu é do a que o favor da governo liberação das drogas como libertária? Dilma. De forma alguma. Nem um baseadinho? Não. Tu já fumou maconha? Não, também. Não é a favor da liberação das drogas De e forma do alguma. aborto. Também não. Mas os extremas direita, eles dizem que se a mulher for estuprada, tem que ter o filho. Qual a tua opinião sobre isso? Cara, eu acho que dependendo da idade gestacional, tem o filho, entrega para adoção. Tem uma filha imensa, vamos facilitar o processo de adoção. Você vai fazer o quê? Você Mas vai tu matar acha uma que a mulher- criança com 22 semanas? Mas- Eu acho isso um absurdo, porque, sinceramente, o que vai acontecer? Você vai matar um feto e a mulher vai ter que fazer o parto e ela vai fazer o parto de uma criança morta. Por que que não faz de uma criança viva e entrega para adoção? A criança, nesse estágio, ela já consegue sobreviver fora do útero da mãe. Então, eu vejo que aqui no Brasil tem uma questão, porque a possibilidade nesses casos, só que o caso de estupro, por exemplo, não é necessário fazer um BO, não é necessário nenhum tipo de prova em relação a isso. E por que que a esquerda conseguiu isso lá atrás? Porque ela dizia que assim agilizaria o processo. E aí, já que agilizaria o processo, deveria ter um limite. E a gente tem um Conselho Federal de Medicina que estabeleceu esse limite de 22 semanas. Que, aliás, em vários países do mundo que permitem o aborto, tanto em casos de estupro ou não de estupro, tem uma idade gestacional. Que é o quê? Que é a idade gestacional. Maioria dos países, que é uma idade gestacional em que o feto é viável fora do útero da mãe, que é ali em torno de 22 semanas, 22, 23. Então, o Conselho Federal de Medicina falou, tudo bem, então tem uma regra que é até aqui. Vocês disseram que não tem que ter BO, que não tem que comprovar nada, que... Então, tá, para facilitar o processo. Então, por quê? Aí vai lá um juiz, numa canetada, passa por cima do que os médicos acreditam. Então, do que a ciência diz. Entendeu? Então, eu acho que aí essa discussão, cara, é igual agora, entendeu? A esquerda é ridícula. Olha só, castração química. A esquerda é contra castração química de pedófilo. Aí depois vem falar que tem que fazer o aborto, mas, entendeu? Foi contra ter um cadastro de pedófilos, em que tá Tu é a lá o nome favor de da quem? castração química? Totalmente. Totalmente, é o mínimo. Mínimo. O cara é um monstro. Alguém que é capaz de estuprar uma criança, um bebê, é um monstro. O mínimo que ele pode fazer é tomar um remedinho para baixar ali, para não ter libido.
É o mínimo, o mínimo do mínimo. É ter certeza que ele não vai fazer mais isso, entendeu? Então, quem é um ser monstruoso capaz de fazer uma coisa disso e outra coisa, a gente fala disso, as pessoas, bom, maior parte dos estados norte-americanos tem, maior parte das províncias argentinas tem, Reino Unido tem, Alemanha, sim. Então, assim, é uma prática que é disseminada. Isso aí é o quê? É dar um remedinho para a pessoa não ter libido. Eu acho que tinha que matar. Bom, deixa eu te É. perguntar sobre a tua opinião sobre a gestão de Fernando Haddad à frente da economia. Qual é o teu resumo, assim, o que tu enxerga da gestão do Fernando Haddad à frente da economia brasileira, nesses 2 anos aí de Fernando Haddad? Uma tristeza. Olha que estado que a gente está. Mas tu acha que é culpa Eu dele acho, ou é culpa do Lula? tanto faz. Ele é o ministro do Lula. É igual. Você acha que tinha na época do Guedes? É culpa o mérito do Guedes ou do Bolsonaro? Desculpa, a decisão era do Bolsonaro, que deu carta branca pro Guedes. Agora é a mesma coisa, não tem essa. Se você vai trabalhar para alguém, vamos supor, você vai lá, por exemplo, quando eu fui para o Ministério da Economia, eu fui e eu falei pro ministro, eu tenho carta branca? Tenho carta branca ou não tenho carta branca? Então, nas decisões, nos projetos em que eu estava envolvido, eu falava por ele. Eu falava por ele, eu falava pelo Salim, eu falava. Eu tinha carta branca para isso. Ótimo. Agora, você vai para um lugar e você... para servir de fantoche? Eu acredito que a verdade é que o Haddad, ele acredita nisso que ele está fazendo. Ele acredita em mais imposto, ele acredita em mais Estado. Cara, pega a gestão do Haddad à frente da Prefeitura de São Paulo. Não precisa ir muito longe. Ele deixou a Prefeitura quebrada. Essa que é a realidade. Ele deixou a Prefeitura completamente quebrada. Ele fez a ciclofaixa mais cara do universo. Preço de ouro ele fez a ciclofaixa aqui. Ele fez um monte de coisa. Então, assim, quem viu a gestão do Haddad na frente da prefeitura... educação. O que é educação no Brasil? Que é a bandeira que esse cara trabalhou a vida inteira. O que ele fez pela educação no Brasil? Show de horror. Então, as nossas crianças não sabem ler, escrever, fazer conta, nada. Então, assim, qual que é o mérito? Nada que ele fez. Me diz aí, o que o Haddad fez de bom? Eu não consigo ver. Agora, quando ele entrou, as pessoas diziam, ele é razoável. É porque, assim, o Lula é tão ruim, né? Que é mais razoável. Acho que tem isso, né? As pessoas falam para mim, não, Marina, se não for o Lula, for o Haddad, é muito melhor. Eu não sei se é muito melhor. Como a Tebet, eu não sei se é muito melhor. Sinceramente, Ferri, essa que é a realidade. O Brasil, no estado que a gente está hoje, de endividamento, de nível de impostos, de tempo sem crescer, está 40 anos sem crescer, meu amigo. É toda a minha vida. A minha vida, o Brasil não cresceu. Achei que tu tinha 30. Obrigada. Não, 44. Não crescemos. O mundo cresceu 130%. O Brasil, em 40 anos, cresceu 30% per capita. É nada. Nada. A gente ficou absurdamente para trás. É isso, cara. Vocês trabalham com isso o dia inteiro. Pega a bolsa aí. 20 anos em dólar, negativo. 15 anos em dólar, negativo. 10 anos em dólar, negativo. 5 anos em dólar, negativo. Cara, não tem criação de riqueza. É uma tristeza. Aí agora a gente vai colocar quem que vai resolver? É a Tebet? Porque vamos cortar gastos. Cadê? No dia lá do pacote de corte de gastos, lançando o livro das borboletas. Tipo, sério? Entendeu? O Haddad, com tudo, vem para dizer, vou cortar gasto. Então a gente vai dar uma isenção de imposto de renda até 5 mil reais. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Se de novo a gente for acreditar nisso, a gente tá ferrado.